Salve pessoal, a paz, tudo bem? Estou para falar aqui um pouquinho sobre o que é ser cristão. Ontem eu conversando com uma mãe e ela estava me passando todas as dificuldades que ela teve com o nascimento da filha, o fato dela ter sido prematura, de ter ficado internada por muito tempo no hospital, entubada, e toda a situação que ela passou. E ela falou: Bruno, como é complicado as coisas, né? A gente que cresceu num lar cristão, a gente se vê nessa situação. Ela falou assim: a gente não é melhor que ninguém, não é porque uma pessoa não cristã pode passar por isso, a gente não pode. Mas é que de certa forma a gente tem lá no fundo uma crença de que, na verdade, nos venderam essa crença no passado de que cristão não sofre, cristão não tem dificuldade, cristão não passa por desafio, e não é uma realidade, porque cristão passa por tudo isso, cristão sofre, cristão passa por toda dificuldade, e se não for a mais do que as pessoas que não são, porque nós somos provados o tempo todo, né? A Bíblia fala: será que encontrará fé na terra quando Jesus voltar? Por que isso? Porque de fato, a cada vez mais que se passa, mais as coisas vão ficando mais difíceis, vão ficando mais complicadas. Para quem não é cristão, querendo ou não, acaba se envolvendo em muitas informações, no qual leva a crer que Cristo não existe. E quem é cristão acaba passando por vários desafios, por várias situações onde coloca a sua fé em xeque, né? E aí é onde você vai ver se você de fato é ou não um verdadeiro cristão. E não é fácil, porque para quem veio de lá muito tempos atrás, eu cresci no lar cristão, então eu aprendi que cristão tinha uma vida teoricamente fácil, não passaria por dificuldade, não passaria por aflições, de certa forma, porque ainda mais quando eu era criança não passa por isso, porque querendo ou não tem os pais que os protegem de tudo isso, então essa falsa ilusão vai crescendo dentro de si. Mas quando você chega na vida adulta, tem até um meme engraçado que fala que a vida até os 18 anos é uma versão gratuita, e do 18 para cima é uma versão paga. E de fato é uma realidade, porque é onde a gente começa a trabalhar, aonde começa a vir toda a responsabilidade, e aí é onde nossos pais não conseguem mais nos proteger como nos protegia antes. Então tudo aquilo que a gente ouviu sobre ser protegido, sobre ser cristão e você não passar por isso, passar por aquilo, começa a vir tudo ao contrário, porque você começa a ter aflições, começa a ter dificuldade, começa a sofrer perseguição, começa a conhecer um outro mundo no qual você não foi exposto a ele, e aí por hora você pensa: mas e esse caminho? Se eu for por ele, eu não conheço, será que é um bom caminho? E ficamos tentados aí. A vida é assim, a vida nos leva a querer conhecer novos lugares. Nós somos pessoas que uns querem ficar numa zona de conforto e não quer sair dela, e outros querem conhecer o mundo. Então, muitas das vezes, se o nosso ensinamento, a nossa educação não foi de uma forma de nos ensinar, e sim só de proibir, muitas das vezes a gente vai sentir aquela vontade de conhecer aquilo, de ir atrás daquele novo mundo. Mas quando nós estamos firmados na rocha, ou até mesmo quando a gente até vai por esse caminho, mas a gente conhece a verdadeira palavra, a gente sabe que na vida do cristão vai ter um pouco de tudo. Vai ter bonança, vai ter alegria, vai prosperar, vai ser abençoado, mas também vai ter luta, vai ter aflição, vai ter perseguição, vai ter doença, vai ter sofrimento, e vai ter várias coisas, porque a gente não é imune a nada. Na verdade, a gente está sendo sempre sendo testado, ainda mais quando nós confiamos em Deus e acreditamos que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando nós não compreendemos. Igual essa mãe falou para mim ontem, e a mesmo do sentimento eu compartilho com ela, né? Sobre a gente ter um filho que é TEA, um filho com síndrome de Down ou com qualquer outro transtorno. A gente não espera por isso. A gente não sabe por que isso aconteceu, mas se Deus permitiu, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito para tudo. E hoje, ouvindo uma pregação, o irmão falou da seguinte maneira: muitas das vezes aquela área que você mais sofre, aquela área que você sente mais angústia, é a área na qual Deus ele quer te usar, é a área que Deus quer te mostrar o caminho a ser seguido.
Ele fala também muitas das vezes quanto a gente se sente incomodado por algo, e muitas vezes isso que nos incomoda é aquilo que Deus está nos impulsionando a fazer a diferença. Então eu quero deixar para vocês hoje essa seguinte palavra: confie em Deus, independente do que aconteça, independente de como aconteça. Confie em Deus, que Ele tem o melhor para sua vida. Tempos difíceis virão, tempos difíceis estão por aí, mas Deus, como diz a Bíblia, é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então devemos estar sempre preparados, confiante nele, independente do que aconteça. Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para todos. Deus abençoe, tenha uma boa semana, bom dia e é nóis.